Por aqui, Diácono André Gomes, quem vos fala do canal Mais Cristão é Bíblico. Vamos lá, nos siga, deem o like, né? Inscrevam-se, acionem o sino, né? Para que possa nos ajudar nesse trabalho. Hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do estudo sobre o Sermão da Montanha, né? Primeiro discurso realizado por Jesus Cristo. É o mais famoso sermão pregado por Jesus, né? E hoje iremos estudar 5 bem-aventuranças dos versos 7 ao 11 e o verso 12, que apresenta um galardão. Bem-aventurados misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos e os injuriados. E no verso 12, como eu disse, nós vamos estudar sobre o regozijo, ou seja, uma recompensa ou prêmio por aplicarmos em nossas vidas as bem-aventuranças. São mais 5 facetas do caráter do cristão, são mais 5 áreas em que cada cristão é desafiado a aparecer com Jesus Cristo, o Senhor. Logo é preciso observar que, uma vez ligadas, as bem-aventuranças, todas elas são de caráter espiritual e não podemos confundi-las com o nosso caráter próprio. No entanto, também, para que o cristão seja visto como cristão, se faz necessário que o seu caráter como pessoa tenha os mesmos requisitos, ou que busquemos ter os mesmos requisitos exigidos pelas bem-aventuranças. Amém? Na parte de baixo aqui, no Sermão do Monte, a gente aplicou os versículos que vamos estudar, que é do 7º versículo ao 12, né? Sendo que as bem-aventuranças aparecem do 3 até o 11, né? São 9 bem-aventuranças, e o 12 já é o regozijo, né? A apresentação da vitória, do ganho, né? Com tudo isso. O Sermão do Monte e suas bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças encontradas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus representam um dos discursos mais notáveis de Jesus Cristo. Conhecido como o Sermão da Montanha, essas 5 últimas declarações, versos 7 ao 11, que iremos trabalhar juntamente com o verso 12, que é a apresentação de um galardão, formam também, juntamente com todo o conjunto do Sermão da Montanha, os cristãos que realmente seguem a Jesus Cristo e têm como intenção apresentar uma incorruptível igreja. Quando essa incorruptibilidade ocorre, a recompensa é certa, a vitória é notável em todas as áreas de nossas vidas e no reino dos céus, né? O versículo 7 diz: a misericórdia é uma atitude que toma o cristão quando ele percebe o real estado de miserabilidade, falência, infortúnio, desespero e desesperança que o pecado coloca nele. Quando percebemos esse estado e a fonte que o causou, nós cristãos temos que buscar agir com verdadeira compaixão, buscando parceria entre dó, piedade e ação no real intuito de exercer a misericórdia, não só com a finalidade de que a situação de aflição seja aliviada, veja bem, mas com a finalidade de que realmente a misericórdia e o perdão existam em nós. A misericórdia é um atributo do próprio Deus e, de outro lado, Jesus Cristo é o maior e mais perfeito exemplo de misericórdia. Deus nos enviou o seu Filho porque viu o nosso estado deplorável de perdição e sofrimento. Em função disso, Deus em Jesus Cristo exerceu sua infinita misericórdia e, por meio da redenção, nos tirou desse estado de miserabilidade. A graça de Deus evidencia sua misericórdia. Esta bem-aventurança conduz ao recebimento dela mesma. Aqui é preciso cautela. A leitura rápida e desprovida de reflexão pode levar ao equivocado entendimento de que o recebimento da misericórdia é de natureza meritória, ou seja, aquilo que eu fizer é que vai me dar a vitória e a misericórdia. Na verdade, na medida em que o misericordioso, em razão de assim proceder pelo seu próprio mérito, alcançará a misericórdia e não alcançará. É óbvio que precisamos, né, de Jesus Cristo. O versículo 8 diz assim: essa bem-aventurança é bem interessante. Impressiona pelo fato de Jesus Cristo assumir o compromisso
de que aqueles que a estamparem em suas vidas verão a Deus. Olha só que interessante, né? Estampando aí a bem-aventurança aplicada no versículo 8, né? Nós teremos aí condições de ver a Deus, né? Esta é a mais gloriosa e extraordinária declaração de todos os tempos. As Escrituras apresentam uma acentuada dedicação ao cuidado do coração. A proteção ao coração exerce lugar de prioridade absoluta por parte de quem serve a Deus. E assim deve ser, porque do coração procedem as fontes da vida. Está lá em Provérbios 4, 23. O motivo dessa prioridade conferida ao coração é manifestada pelo escritor de Gênesis, quando registra, referindo-se ao humano, que era continuamente mau, todo o desígnio do seu coração. Desde a infância somos exortados a inibir, isolar o desenvolvimento dos descaminhos, pensamentos ruins, né? Que nascem no coração. Provérbios 22, 15. Jesus Cristo emitiu o alerta de que a nossa vida exterior é caracterizada pela qualidade do que existe em nosso coração. Mateus 15, 17 e 20. Certo disso, Jesus Cristo advertiu contra a existência de uma vida dupla, que tenta manifestar uma vida exterior em completa desarmonia com o mundo interior. Mateus 23, 27 e 28. Diante desse quadro do coração, ainda que geral, sobressai indiscutível uma verdade. O ser humano por si só é incapaz de ser o provedor de um coração limpo que seja capaz de ver a Deus. Diante desse quadro estarrecedor, Jesus Cristo faz clara e objetiva distinção entre o coração de quem serve a Deus e o coração de quem não serve a Ele, evidenciando a total impossibilidade da existência ao mesmo tempo de dois corações em uma mesma pessoa. Lucas 6, 43 e 45. Essa bem-aventurança nos desafia a limpar o coração, no sentido de não permitir que essa área seja povoada por dois pensamentos. Coração limpo é o coração não dividido entre o mundo e o seu próprio ego. Não podemos, de um lado, alimentar o ego, fazer nossas próprias vontades, e do outro, querer ter Deus. Coração limpo é aquele que afasta qualquer tipo de alcance dessa bem-aventurança por parte do merecimento pessoal ou de terceiros, visto que somente Deus é capaz de propiciar um coração limpo. É, portanto, aquele distinguido pela exclusividade do temor a Deus, que se afasta da divisão e da duplicidade. Nessa bem-aventurança reside um dos mais preciosos e desejados tesouros do manancial bíblico. É verdade que o texto bíblico afirma que, embora pelas costas, Moisés teve o privilégio de ver a Deus. Êxodo 33, 21 e 23. Esse registro refere-se a uma visão objetiva de Deus, mesmo sendo pelas costas. A Bíblia também diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Êxodo 33, 11. Seja em que sentido for, objetivo ou subjetivo, Jesus Cristo assume que aqueles que são puros de coração, olha bem, aqueles que são bem-aventurados com pureza de coração, verão a Deus. Glórias a Deus, né? No versículo 9, a bem-aventurança aos pacificadores soou como todos os demais ensinamentos do Sermão da Montanha, como uma atitude contrária ao curso da história. É que o reinado messiânico, profeticamente prometido, estava exatamente naquele momento sendo iniciado por Jesus Cristo. O apóstolo João nos informa que havia na sociedade em geral a disposição latente de proclamar Jesus Cristo como rei. João 6,15. A expectativa do povo e a insistente declaração de João Batista aos seus ouvintes no sentido de dizer que ele não era o Cristo indicam a existência de uma esperança social a respeito do cumprimento da promessa messiânica. Lucas 3,15 e João 1,20. A mensagem que André levou ao seu irmão Pedro, que o impeliu para ir até Jesus Cristo, foi: achamos o Messias.
João 1,41. No diálogo que Jesus Cristo trava com a mulher samaritana, não há dúvida de que havia uma regular compreensão e crença da vinda do Messias. João 4,25. Posteriormente, a pergunta feita por essa mulher aos cidadãos revela que ela ficou com dúvida a respeito de ser Jesus Cristo o Messias esperado. João 4,29. Contudo, possivelmente, em razão do procedente histórico, o entendimento geral era de que esse reino prometido seria estabelecido militarmente com a subida ao trono de um monarca imperial. Porém, Jesus Cristo surge e proclama a bem-aventurança aos pacificadores. Mais uma vez, essa bem-aventurança proclama uma das facetas do próprio Deus. O apóstolo Paulo reconhece que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 2 Coríntios 5,18, Romanos 5,10. Por isso o escritor aos Hebreus sustenta que Deus é Deus de paz. Hebreus 13,20. A paz é também, naturalmente, um traço inerente à pessoa de Jesus Cristo. Desde tempos remotos, os profetas Isaías já identificara como príncipe da paz. Isaías 9,6. Posto esse quadro, nada mais natural, então, que os seguidores de Cristo sejam pacificadores. É exatamente o que Jesus Cristo proclama com essa bem-aventurança. Jesus Cristo nos chama, pois, a sermos agentes da pacificação. Jesus Cristo nos chama a pacificar. Amém? Versículo 10. A perseguição, a que refere-se essa bem-aventurança é aquela que ocorre por causa da justiça. A justiça dita por Jesus Cristo. Essa bem-aventurança é aquela que faz o bem-aventurado ter fome e sede dela. Mateus 5,6. Não se trata, pois, de qualquer tipo de perseguição. Muitos cristãos estão sofrendo em nossos dias, mas a maioria esmagadora dessas perseguições não é por causa da justiça. Jesus Cristo está assegurando que essa perseguição é gerada em razão da disposição de se proclamar e praticar na vida diária os padrões divinos de comportamento, de verdade, de pureza, de justiça, de perdão, de justificação, de santificação, de vida transformada, enfim, da própria ressonância da vida de Deus na vida diária, conforme disse o apóstolo Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2,20. Vê-se então que a perseguição tem lugar para um certo tipo de pessoa que vive de determinada forma. Jesus Cristo está, pois, dizendo que ser perseguido por causa disso é uma bem-aventurança. Essa bem-aventurança é entendida pela bem-aventurança aos pacificadores. Com isso, Jesus Cristo está dizendo que os fazedores de paz nem sempre serão recebidos de braços abertos. Os pacificadores, por essa faceta do seu caráter, podem ser recebidos com perseguição. Essa bem-aventurança revela também facetas sombrias da natureza humana. Muitas pessoas que não interessadas na justiça e na santidade de Deus, a justiça então de Deus revela-se ao Evangelho, Romanos 1,17. Contudo, disse Jesus Cristo, os proclamadores e praticantes da justiça de Deus poderão ser perseguidos e, por certo, em alguma medida, todos serão. Outra faceta sombria sobressai-se ao mundo, se o mundo estiver alegre, contente e festivo com a proclamação e a vida dos cristãos. Então, possivelmente, não estaremos vivendo uma vida de fome e sede de justiça, visto que, de regra, o mundo persegue quem vive assim. Merece destaque nessa bem-aventurança o fato de que o benefício recebido por esta bem-aventurança é igual ao benefício recebido pela primeira bem-aventurança, que está lá no versículo 3. Porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, 3 e 10. Em certo sentido, essa repetição aponta para o término de uma divisão do Sermão da Montanha. Se assim for, o Senhor Jesus está evidenciando que os que nos interessa mesmo nessa vida é ser cidadãos do reino dos céus.
Logo, Jesus inicia e termina essa parte do Sermão da Montanha, ensinando que se deve buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça. Aqui no capítulo 11 e 12, nos versículos, capítulo 5, versículos 11 e 12, diz assim: embora Jesus Cristo esteja ainda falando sobre caráter do cristão, tudo indica que o raio relacional foi dilatado. Se até a bem-aventurança para os perseguidos prevaleceu em um círculo mais estreito, compreendendo estar face a face com Deus e consigo mesmo, a partir de agora, constatar que o raio dessa circunferência é significativamente aumentado é o objetivo. Isso se percebe como? Pela presença dos verbos injuriar, perseguir e mentir, bem como pela lembrança do exemplo dos profetas que foram perseguidos, Mateus 5, 11, 12. Por certo, esses termos que indicam a ação e o exemplo dos profetas não deixaram dúvida de que o cristão deve reagir com a manifestação do caráter de Jesus Cristo, frente às perseguições originadas na sociedade em geral e no mundo como um todo. Deve-se evidenciar, porém, que não se trata de todo e qualquer tipo de tribulação. A bem-aventurança aqui em foco somente tem lugar, disse Jesus Cristo, quando as tribulações estiverem ocorrendo por minha causa, ou seja, por causa de Jesus Cristo. Está em foco aqui aquele cristão que vive para Cristo e não para si mesmo. Trata-se de alguém que assumiu lealdade plena e inegociável a Jesus Cristo. E por isso mesmo, toda a sua vida é vivida sob comando de Jesus Cristo. E relevante também a promessa feita a esses bem-aventurados: é grande o vosso galardão nos céus. Isso significa dizer que a vida e o pensamento do cristão devem estar firmados em algo que se encontra muito além desta vida natural. Quando o coração do cristão se detiver nos céus, não haverá espaço para revide, mágoas ou depressão, no campo não poucas vezes sangrento da tribulação. Isso deve ocorrer porque nesse momento o cristão estará em perfeita identidade com Cristo, visto que Jesus Cristo disse que as tribulações devem ocorrer por causa dele. Segue-se disso que ser igual a Jesus Cristo deve ser motivo de regozijo e exultação. Nada há de mais importante na vida do que ser reconhecido como uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Então nossas preocupações têm que estar ligadas às igrejas, tem que estar ligada ao sagrado, tem que estar ligada a Deus, né? Nada mais importante nessa vida do que sermos reconhecidos como pessoas que se assemelham a Jesus Cristo, que buscam ser iguais a Jesus Cristo, né? Muito bom esse pensamento, essa forma de ver a situação de como servimos a Deus, né? E nós chegamos aqui à conclusão, né, dessa primeira parte do estudo do Sermão da Montanha, que foi aí do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, né? E a conclusão que nós chegamos é: concluímos os estudos das 9 bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança tem como desafio o reconhecimento do cristão do seu estado de miserabilidade. Nas 3 seguintes bem-aventuranças, temos como desafio a necessidade de termos o nosso caráter parecido com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Na 4ª e na 5ª bem-aventurança, a misericórdia e a pureza do coração nos legarão os mais preciosos tesouros desta vida e de toda a eternidade. Receber misericórdia e ver a Deus. Na 6ª e 7ª bem-aventurança, o desafio é viver uma vida de pacificação e perseguição. E na 8ª e 9ª bem-aventurança, o assunto continua sendo a descrição do nosso caráter, do caráter do cristão, né? Essa divisão do Sermão da Montanha põe em evidência a reação, a função do cristão na sociedade e no mundo. Qual a nossa função como igreja, né? Qual a nossa função de cristão na sociedade? Será que nós estamos agindo com mansidão? Será que nós estamos sendo humildes?
Será que nós estamos vendo a igreja com o amor que precisamos ver? Esse estudo nos leva a reagir desta forma, né? A perceber a necessidade de mudança, né? A saber que as bem-aventuranças nos indicam que não é o nosso ser, mas sim o ser de Jesus Cristo em nossas vidas, né? O cristão na sociedade e no mundo precisa saber que as bem-aventuranças são importantes em sua vida para que haja mudança de caráter. Os desafios continuam, né? Agora o cristão é compelido a reagir com regozijo e exultação em razão de injúrias, mentiras e perseguições, e ainda assim tem como incumbência exercer a função do papel de ser o sal da terra e luz para o mundo. Amém, meus irmãos? Então nós terminamos aqui essa primeira parte do Sermão da Montanha. Continua os nossos estudos. Nós iremos agora aí passar para os capítulos depois. Não, nós primeiros vamos passar para os versículos finais, 13 em diante, né? E depois iremos passar para a questão aí dos outros capítulos, 6 e 7. Amém? Espero que esse estudo fortaleça e ajude. É muito bom esse tipo de estudo para ser usado em escola dominical e nos estudos que são feitos aí nas igrejas. E eu espero que tenha sendo válido esse estudo para isso. Amém? Precisamos estar na igreja. A nossa intenção do canal aqui é falarmos Bíblia, apresentarmos Bíblia e nada mais que isso. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade de estar participando desse trabalho. Quero pedir aos irmãos que entrem no canal, né? Mas cristão, é bíblico. Entrem no canal, deem seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sino, ajude esse trabalho. Nós precisamos aí de vocês conosco para que nós possamos ter crescimento e visão desses estudos que pretendemos apresentar. Amém? Um ótimo dia a todos. Que Deus abençoe e estaremos sempre juntos para falar de Deus, de Jesus Cristo. Amém? Grande abraço.